Oi, galera! Sejam bem-vindos ao segundo episódio, 3 histórias e uma jornada na saúde mental. Hoje estou acompanhada da Tanise e somos estudantes da Faculdade Sobrestas, do curso de Psicologia. Olá! E hoje a nossa participante para essa história, nós estamos trabalhando nesse segundo episódio sobre a importância dos cuidados mentais para o paciente em tratamento oncológico. E ninguém melhor do que a Priscila. Ela é uma ativista da causa contra o câncer de mama, ajuda muitas mulheres a ter consciência, a saberem lidar com esse processo e também na luta pelos direitos, né, que às vezes são negligenciados ou até mesmo desconhecidos. Ela também é formada em Direito há 11 anos. E é um prazer ter você aqui com a gente, Priscila. Seja bem-vinda. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês neste podcast. Parabéns pela iniciativa de vocês da Faculdade Sobresp. É muito importante levar a informação, levar o conhecimento da população do psicológico, da saúde mental para as pessoas que estão em tratamento oncológico, porque muitas vezes a gente foca na doença apenas e esquece que a gente também precisa tratar da mente. Nós somos inteiros, né? Corpo, alma e espírito em uma caixa só, mas que ambos precisam de muito cuidado. E assim, a tua história ela é muito bacana, a gente acompanha na internet, é maravilhoso, inspirador ver como você lidou com tudo isso. Mas para quem está conhecendo agora, a gente queria que você fizesse um breve resumo sobre como foi, qual era o contexto de vida, como você reagiu e psicologicamente, qual força, como você conseguiu reagir a tudo isso? Bom, eu estava na melhor fase da minha vida, estava prestes a construir minha casa, tudo fluindo bem no trabalho. E, de repente, eu recebo uma notícia dessa. E não foi da melhor forma. Normalmente, quando uma pessoa recebe um diagnóstico, ela é chamada numa sala à parte e, acompanhado de um psicólogo, recebe a notícia para ela estar ali preparada, ter um suporte. E não foi assim que aconteceu comigo. A médica, eu fui para uma consulta de rotina para mostrar um exame, que eu já fazia acompanhamento de um nódulo há 3 anos, isso foi em 2021. E nesse ano, eu fui mostrar um exame. E nisso ela olhou as imagens e falou, que tudo indica que você está com câncer de mama. Como se tivesse me falado que eu estava com a unha encravada, né? Algo muito simples. E eu só olhei para ela, como assim? Sério? Aí ela, sim, nós vamos fazer uma biópsia, vamos dar continuidade aqui no que precisa ser feita. E eu, espera só um pouquinho, eu fui lá para o banheiro. E comecei a chorar. Eu urrava de tanto chorar, liguei para as minhas amigas. Aí, nesse tempo, elas foram lá para me acompanhar, para me sustentar mesmo naquele momento em que o chão se abre, é aquele buraco imenso e você cai dentro porque é um universo totalmente desconhecido. E abrindo um gancho nisso que você está falando, é muito bacana, assim, para profissionais de forma geral, não só o médico. Mas a gente se ambienta com muita facilidade a nossa rotina. Sim. Né? E nós lidamos o tempo inteiro com pessoas e não com diagnósticos. E entender que existe uma pessoa por trás daquilo ali é muito importante, porque você teve um suporte, mas, assim, é muito impactante, porque você não é um câncer, você não é uma mama, você é uma pessoa inteira, né? Exatamente, porque a doença ela não define a pessoa. Ela tem uma história antes de tudo aquilo acontecer. Ela tem vida, ela tem pessoas ali que a amam e tudo mais. E aí vem um diagnóstico desse sem nenhum suporte, como que a gente vai lidar com isso, com essa nova realidade? Completamente insensível. Nossa, Muito. Esse assunto é tão delicado para eu só falar, tá com câncer. Exatamente. Eu até citei isso num livro que eu tenho com autoria, com outros pacientes também, e falei sobre como eu me senti naquele dia com essa notícia, com a médica falando tão normal, eu sei que faz parte da rotina dela e tudo, mas a atenção que tem que dar àquele paciente e saber que existe também todo um suporte, não é só a parte clínica em si, não é só medicamento, né? Mas você tem toda uma equipe multidisciplinar onde o psicólogo faz parte dessa equipe também e que não foi feito naquele momento em que eu mais precisava. Então, eu tive que encarar da pior forma possível. Então, a partir daquele momento, e eu não prossegui com aquela médica, porque eu percebi que o interesse dela você tem que fazer a cirurgia o mais rápido possível, é R$15 mil, você tem que providenciar e vamos lá. Sem eu ter feito uma mamografia, sem ter tido uma atenção.
Mas ela queria dar prosseguimento ali porque ela tinha que fazer uma cirurgia, tem que pagar centro cirúrgico. E vendo aquela situação, eu percebi que eu não precisava de tanta emergência. Eu não tinha ali uma fratura exposta, eu não estava sentindo dor, então eu precisava de uma segunda opinião. E procurei outros médicos. E foi dali em diante que eu percebi que eu tinha que conhecer aquela doença. Saber o que é esse câncer. O que eu vou enfrentar? É como se a gente estivesse ali enfrentando um adversário. Eu tenho o meu time de futebol, vou enfrentar o outro, tem que saber qual é o ponto fraco dele, o que eu vou atingir. E a partir do momento que eu pude conhecer e falar mais sobre isso, eu pude ganhar mais força e saber o que eu tinha que fazer naquele momento. Me alimentar melhor, atividade física, procurar estar mais junto, mais perto da minha família, dos meus amigos, praticar atividade física. E quando eu comecei a conhecer o meu adversário, as coisas começaram a clarear um pouco para mim, para o meu lado. Mas aí veio a necessidade de falar. Porque quando a gente evita falar, muitas pessoas falam, fulano está com aquela doença, CA, aquela doença ruim. Às vezes as pessoas evitam falar. Mas quanto mais a gente fala, mais a gente conhece. E o conhecimento, ele esclarece muita coisa. E quando você começa a ter medo, aquilo lá começa a ser maior do que você. E aí vem a questão psicológica. Muitos pacientes, eles às vezes pioram no seu quadro clínico, nem tanto pela doença, mas pela questão psicológica. A mente, né, já não está tão boa. Ela dá um poder para aquela doença que aquela doença não tem. Ela alimenta aquele câncer. Eu vou morrer. Porque a primeira impressão que você tem quando recebe um diagnóstico de câncer, que é uma palavra muito forte, independente se foi estágio inicial, já está avançado, é câncer. É como se fosse uma sentença de morte. Sim. E antigamente tratavam assim. Quando as pessoas tinham uma notícia que alguém estava com câncer, tadinha, vai morrer. E eu até ouvi isso durante o meu período de tratamento. Mas, olhando a ciência, a medicina como está hoje, quão avançada está, a gente percebe que não é o mesmo tratamento de 15, 20 anos atrás, que era o mesmo para todo mundo. Independente se era avançado ou não e qual tipo de câncer, era a mesma medicação para todo mundo. Por isso que falavam, quando começa a fazer quimioterapia, não resiste, não adianta. Mas hoje, com a medicina avançada, tudo é muito bem calculado pelo seu peso, altura, idade, tipo de câncer. E o câncer de mama é um dos cânceres mais estudados no mundo hoje. Então, hoje, muitas mulheres, quando tem um diagnóstico precoce, por isso que eu levanto essa bandeira, me tornei ativista, eu viajo, eu acompanho outros médicos e como paciente, porque o conhecimento ele liberta muitas pessoas e não condena. E às vezes muitas pessoas estão condenadas, achando que estão condenadas porque não têm o conhecimento. E mais uma vez, né, essa questão do conhecimento, é por isso que é muito bacana o trabalho que hoje as redes sociais têm feito. Sim. De esclarecimento, de trazer esse feedback, porque a gente acaba se limitando muito ao contexto do que a gente vive. E a verdade, ela liberta a nossa alma, né? A verdade e o expor o sentimento. Nesse período, onde você buscou apoio? Quais foram os seus primeiros passos em busca de uma resolução? Porque, e já abrindo o gancho, é o seguinte, a gente conversa e muitas pessoas estão passando hoje a mesma coisa que você passou e eu não quero deixar essa parte para o final. Elas precisam e não sabem onde buscar. E por você ter se tornado essa referência, mais uma vez, enaltecendo o seu trabalho, que é muito importante justamente de trazer clareza, onde você buscou, o que você se arrependeu nesse processo, porque como você estava desbravando aquele momento, provavelmente algumas escolhas você poderia fazer diferente. E o que você diria para quem hoje está buscando, quem está sabendo do diagnóstico, onde buscar, sabe? O que você fez e não faria de novo? Eu, em todo momento, eu fui atrás de outros médicos para me orientarem, me ajudarem. Porque se você for digitar lá no Google, ele já te deu ali, não, você está morrendo. Se você for ali, hoje tem o ChatGPT, né? Tem IA e tudo mais. Não recorram a isso. Não vale a pena. Os médicos estudaram para isso. Eu fui atrás de, acho que uns 4 a 5 médicos para poder entender, para saber o que era esse câncer de mama, os tipos, porque o câncer de mama ele não é o único, ele tem subtipos, os estágios.
E quando eu procurei saber sobre onde eu estava pisando, esse campo minado, as coisas clarearam para mim. E aí eu comecei a compartilhar nas redes sociais com os meus poucos seguidores na época, mas as pessoas tinham curiosidade. Como que era uma quimioterapia? Como que era uma radioterapia? Como que funciona? Como você está lidando aí com essa cirurgia? Eu fiz uma mastectomia radical com esvaziamento axilar e foi muito difícil lidar, olhar no espelho, e essa parte na questão psicológica também é muito importante para você lidar com aquela situação. Nossa, eu fui mutilada, passei por uma situação muito difícil, como é que eu vou me olhar no espelho? Mas, por outro lado, eu não tenho mais aquela doença, né? Eu estou livre de toda aquela situação. E esse era o ponto principal esse é o ponto principal para o paciente que está passando pelo tratamento oncológico. E ao compartilhar toda essa situação, a minha vida, e foram surgindo outros pacientes. Todos os dias mulheres me contam que foram diagnosticadas. Mulheres são diagnosticadas com câncer de mama. Todos os dias uma está ali iniciando um tratamento. Todos os dias uma morre. E lidar com isso foi bem difícil, porque a gente sempre acha a próxima sou eu. E foi no momento mais difícil quando uma amiga, a Rafaela, faleceu durante uma quimioterapia. Ela estava bem debilitada, passando pelo segundo câncer. Ela tinha leucemia na época. E onde eu não tinha muito o que falar, o que expressar. As pessoas cobravam porque nós éramos amigas, mas eu não tinha muito o que expressar. E foi através de uma música, de um momento de choro, de sofrimento, de dor intensa. Eu não sabia o que falar, mas eu só sentia. E as pessoas sentiram comigo através desse vídeo. E aí tomou uma repercussão muito grande. Foi onde o padre Fábio de Mello teve conhecimento, onde ele pediu permissão para me expor, porque eu estava ali num momento muito vulnerável, careca e tudo. Priscila, eu posso postar o seu vídeo? Muitas pessoas vão chegar até você. Você quer isso? E muitas pessoas vão conhecer a sua história e se inspirar em você e se sentirem tocadas como eu senti. Aí eu falei, pode postar e eu estou pronta. Se essa é a missão, eis-me aqui. Porque transformar toda aquela dor, aquele sofrimento, numa missão, em algo maior, foi o ponto principal. E eu acredito que esse foi o propósito maior de tudo isso ter acontecido. Da minha vida, do que aconteceu na minha vida, para alcançar a vida de outras pessoas. E é muito difícil as pessoas lidarem com isso. Muita gente se entrega, muitas pessoas desistem do tratamento, porque o psicológico comanda muito nessa parte. Porque mexe com toda a nossa estrutura emocional, física. Nós ficamos com a fisionomia, eu às vezes não me reconhecia. Me olhava no espelho e não me reconhecia. Eu não tinha cílios, eu não tinha sobrancelha, eu não tinha nada de bonito para oferecer para as pessoas. Mas quando alguém olha para você com um olhar de amor, te acolhe, assim como o padre Fábio, assim como meus amigos, assim como a minha família me acolhia diariamente, isso sim fez toda a diferença no meu tratamento, na minha caminhada de 1 ano. Foi 1 ano o tratamento. 1 ano, exatamente. E hoje, depois de tudo isso, né, a gente entende que a vida ela não acaba após o tratamento. Nós estávamos conversando no episódio anterior sobre a necessidade que nós temos de fazer vários velórios emocionais durante a nossa vida. Né? A Tanise, adolescente, não existe mais. A Priscila, antes do câncer, não existe mais. E nem sempre é fácil viver esse luto, porque a gente acaba se apegando. E eu acredito que muita fonte de depressão, de tristeza profunda, é esse apego a uma parte da sua vida que ela não existe mais. Uhum. E saber desapegar traz para nós a chance de recomeçar. E aí eu queria que você falasse um pouco de qual Priscila nasceu depois de todo esse processo de dor. Hoje, assim, como você se vê e o que mudou na sua vida, que eu acredito que seja muita coisa. Muita. Eu costumo dizer que quem conheceu a Priscila antes de 2021 não conhece mais. É um mero engano. Conhece a Priscila desde pequenininha. Não conhece. Não. Talvez ela cresceu apenas, mas aquela Priscila que existia antes, ela não tinha esse olhar para a vida como ela tem hoje. Quando você está ali próximo da finitude, quando você passa por uma situação dessa e pensa, eu vou morrer, eu tenho que aproveitar cada minuto, cada segundo.
Você não perde tempo mais com bobeira, com picuinha. Alguém falou assim de você. Isso não faz diferença para mim hoje. Não interfere em nada. Mas a Priscila de hoje, ela consegue olhar para esse sofrimento, olhar para tudo que passou e poder dar um sentido na vida. Não só na minha, mas na vida de outras pessoas. De levar a esperança, de saber que é possível. E eu costumo dizer também, e onde eu vou, eu falo, se for para eu falar da minha história, da minha vida, sem falar de Deus, eu não tenho nada de bom para falar para vocês. Isso aqui, contar da minha história, eu não consegui nada disso sozinha. Sem a presença dele diariamente, sem a vontade dele e pela permissão dele também. Tudo isso foi feito. Mas a minha visão de vida hoje é tempo. É só o que a gente tem hoje. Esse segundo que a gente está aqui conversando é o que a gente tem. Eu não tenho certeza de nada daqui a pouco. Eu posso ter planos, eu posso pensar em inúmeras coisas, mas só Deus sabe, né, o que vai acontecer de agora para frente. Eu tinha muitos planos na minha cabeça antes de receber um diagnóstico. Tinha um planejamento, eu tinha ido na arquiteta, inclusive, na semana que eu recebi esse diagnóstico, para a gente organizar, para construir, lá em Araguaína, no Tocantins, que era onde eu morava. Depois eu voltei para a minha cidade, que eu nasci aqui, eu sou daqui. Então, desde 2021, eu voltei a morar aqui em Cristalina. E a gente percebe, nesse caminho, que nós não somos nada. A gente acha que, por alguns segundos, nós somos donos da nossa vida. E nós não somos nada. E quem conduz, quem comanda tudo na nossa vida é Deus. E por alguns momentos a gente esquece, que a gente se acha autossuficiente. Eu consigo, eu dou conta, eu vou lá e faço. Eu vou lá e acontece. E quando chega um diagnóstico, você percebe que tudo aquilo que você tinha planejado lá atrás nem não é tudo é nada. certeiro. Não é nada. E às vezes a gente coloca tantos problemas, tantos empecilhos na nossa caminhada, que às vezes a gente acha que vai acabar o mundo. E quando você recebe um diagnóstico desse, você tem um problema só para se preocupar na vida. Você não tem, o resto é tudo besteira. Está com falta de dinheiro, você organiza, você vai ali, parcela, está com problema ali para resolver, você vai lá e ajeita, mas quando é questão de saúde, muitas coisas você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas aquilo não vai comprar a sua saúde. Pode comprar um bom hospital ali, uma boa vaga, né, de hospital para você estar lá, mas não vai trazer a sua saúde de volta. Então, o meu olhar para a vida hoje é valorizar o meu tempo, é poder aproveitar cada minuto, cada segundo. Por isso que eu voltei, porque o meu desejo era estar perto da minha mãe, da minha família. Então, isso para mim é mais importante. Eu poderia estar lá trabalhando, até ganhando melhor. Mas o que eu vim fazer aqui é o tempo. Essas experiências, eu acho que elas diferem aquilo que custa e o que vale. Sim. Né? E é muito legal, e eu penso ser bem complexa essa... Parece contraditório, mas não é. Porque quando a gente pensa na nossa limitação diante das possíveis causas da vida, um diagnóstico, um acidente, você vê o quanto a gente não tem controle, mas, ao mesmo tempo, o quanto nós podemos controlar a nossa mente no sentido de como eu vou reagir. Uhum. Como aquilo que você disse, eu achei bem bacana, sobre não o que o outro pensa a meu respeito já é sobre o outro. E aí a gente aprende a filtrar e entender que é autorresponsabilidade aquilo que eu vou deixar entrar dentro do meu coração. Então, o que eu sinto, assim, olhando de fora, é que existe uma consciência de autorresponsabilidade sobre o que está aqui dentro e uma leveza, e eu acho que se a gente encarar por essa forma, uma leveza de desapego, no sentido de eu não tenho domínio do que está à minha volta. Eu posso fazer vários planos, mas o que vai acontecer está fora do meu controle. Mas a partir do momento em que eu aprendo a lidar com aquilo que vem e eu me fortaleço, eu consigo ressignificar para que aquilo que veio para ser uma dor vire um propósito, que foi o que aconteceu com você. Eu queria, Priscila, que você falasse também, a gente estava compartilhando aqui antes de começar o podcast, sobre a experiência que você teve na vida pessoal. É uma coisa muito delicada, eu fico muito feliz por você se sentir confortável em compartilhar com a gente.
de como essa questão de ressignificar aquela situação que acontece pode tomar caminhos diferentes. Sim, totalmente diferentes, porque se eu tivesse ainda a mentalidade da Priscila ali com 25 anos, 26 anos, talvez eu não conseguiria lidar com o que me aconteceu com a Priscila de 34 anos. Porque foi quando eu decidi pedir uma ajuda psicológica, que eu achava que não precisava, que eu conseguiria, só indo na igreja resolveria, que é muito importante, claro, mas a gente não pode esquecer de fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Quando eu carregava comigo alguns traumas, arrastava correntes de situações que aconteceram no meu passado, assim como foi na vida da minha irmã. Nós éramos 3 irmãs e a nossa mãe biológica deu cada irmã para uma família criar, aqui em Cristalina mesmo. E aí minha irmã do meio, ela tirou a própria vida com 23 anos e eu não entendia muito na época, eu tinha 21, ela tinha 23. E ela escreveu uma carta, ela chegou a contextualizar toda a situação. E, para mim, o que resumia, nossa, ela fez isso por causa de um namorado. E foram vários anos para eu poder entender o que havia acontecido. E o abandono que a nossa mãe fez conosco, ela ter nos abandonado, refletiu muito na relação que ela teve, refletia nas minhas relações, refletia na minha vida, na minha relação familiar, com amigos. E eu fui entender que eu precisava, sim, desse acompanhamento. E a partir desse momento, eu também compreendi que me preparou para o que iria acontecer ali na frente, porque talvez eu não aguentaria. E são dois caminhos diferentes. Eu estava ali lutando pela minha vida e um dia minha irmã, ela tirou a própria vida. Então, são dores, né, compreensíveis, mas que não justifica. Isso é algo que eu não falaria assim para alguém, mas não deixe de pedir ajuda, não deixe de falar. Ela era muito calada, ela era sorridente, ela brincava muito para se esconder diante de uma dor imensa e, em conjunto com essa situação, levou a esse fim. Mas, ao compreender tudo o que aconteceu, eu percebi que não é vergonha, que a gente não tem que ter medo de falar de algo que pode parecer bobagem. Minha mãe não quis ficar comigo. Mas aquilo reflete na sua convivência, reflete no seu dia a dia, reflete nas suas relações. E assim aconteceu com a minha irmã. E se eu não tivesse ido buscar essa ajuda, esse apoio, eu não sei como seria a Priscila diante de uma situação tão grave, tão real, né, tão séria, que até então algumas coisas estão apenas aqui. E a gente vai levando, vai tomando conta. Mas quando você tem que lidar com uma situação, que você tem que arregaçar as mangas, espera aí, não é assim, não vai me vencer. Então, eu estava falando com a Tanise da importância de buscar ajuda psicológica, de buscar um profissional. Não é no Google, não é nada na internet, mas buscar um profissional que possa te orientar. Porque quando chegar às decisões difíceis da sua vida, você vai saber lidar, vai saber se posicionar, né, diante das adversidades. E, mais uma vez, a questão do tempo mesmo, da nossa finitude, nós só temos o agora. E nós desperdiçamos tanto tempo, né? É muito bacana ouvir a tua história, porque traz muita reflexão. Porque quanto tempo a gente perde sofrendo dores do passado, que já passaram, ou a gente fica ansioso esperando o dia de amanhã, quando, na verdade, tudo que a gente tem é o agora. Esquece do presente, né? A pessoa fica remoendo muito, 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 mas quando vai ver um momento que agora, esquece. Fica preocupando com coisas fulas. Isso. Uma vez eu ouvi, achei bem interessante que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. É lógico que é uma junção de tudo isso. Uhum. Mas quando a gente traz propósito para aquilo que eu estou vivendo hoje, independente daquilo que eu não posso controlar, a nossa vida vai tendo um sentido, né?
Priscila, eu também queria saber, e aí, mais uma vez, voltando ao assunto do tratamento, o que você diria para quem está passando por isso, agora não só na visão mental, mas também na parte prática da vida, vamos dizer assim, no sentido de direitos, onde buscar ajuda, o que pode ser feito durante esse processo para que facilite a vida da pessoa que está em tratamento? É um momento que às vezes a gente não consegue sair do lugar, não sabe nem para onde ir. Recentemente eu tive uma prima que recebeu um diagnóstico e ela me ligou muito preocupada. Priscila, eu já estou com os exames em mãos, já estou com o exame de imunohistoquímica, que é um exame muito importante para quem recebe um diagnóstico de câncer de mama, para dar prosseguimento no tratamento, para saber qual tratamento será seguido. E aí ela me ligou e falou assim, Pri, eu não consegui, o médico falou que eu tenho que entrar numa fila. Eu falei assim, não, você não tem que entrar numa fila. Você já recebeu o diagnóstico, você tem que começar o tratamento. Hoje nós temos uma lei, que é a lei dos 30 dias. Aquela mulher que recebeu um diagnóstico, ela tem 30 dias para iniciar o tratamento. Ou até antes, 30 é o limite ali. E muitas mulheres que não têm o conhecimento dos seus direitos entram numa fila e esperam meses e meses para iniciar um tratamento, para conseguir fazer um exame de mamografia. E depois é uma corrida contra o tempo, né? É uma corrida contra o tempo, porque o câncer ele não espera. Cada minuto, cada segundo conta. Então, quanto antes aquela mulher iniciar o tratamento, quanto antes ela ser assistida, ela ter uma equipe ali junto com ela, que aí entra a equipe multidisciplinar, que entra o psicólogo, que entra o nutricionista, que entra lá o oncologista, mastologista, para poder dar o suporte para essa mulher, é bem difícil, porque o SUS, ele funciona, mas esse mesmo SUS, que é nacional, né? Nós temos esse presente aqui no Brasil, eu estive fora, fiquei 3 meses nos Estados Unidos, mas é muito difícil a questão da saúde lá. Lá é tudo particular e, às vezes, você tem um clínico geral para você ter um especialista ali e tal. Aí eu pensei, eu não vou reclamar do SUS. Mas esse mesmo SUS, ele não funciona Como deveria. como deveria em todos os lugares. Tem lugar que o SUS funciona perfeitamente, tudo muito alinhado. Mas outros não. Então, outras mulheres, né, dependendo da região, elas não têm essa assistência. E aí, realmente, existe essa questão de você ficar meses esperando para fazer uma mamografia. Vou pegar o meu exemplo. Eu marquei uma mamografia para fazer. Foi um prazo aí de uns 3 a 4 meses para esperar para fazer a mamografia. Nesse tempo, eu paguei particular, recebi o diagnóstico e comecei o tratamento no Hospital de Amor de Barretos. Quando eu comecei o tratamento no Hospital de Amor, me ligaram. Saiu a vaga para você fazer a mamografia. Nossa. Se eu tivesse esperando, eu não sei nem se eu estava aqui para contar a história para vocês. Nossa. E assim acontece com muitas mulheres. Recebem um diagnóstico tardio, muitas vezes nem é por culpa delas, não por não ter esse cuidado, feito, né, o exame no autocuidado, de ter procurado um médico, mas por essa demora que existe ainda na saúde pública, infelizmente. Mas as mulheres hoje, graças às redes sociais também, você vai seguir um médico ali com responsabilidade, claro, um mastologista. Eu gosto muito do Dr. Daniel, é meu amigo, nós estamos sempre juntos. E ele traz muita informação de qualidade e também em relação aos direitos dessas mulheres, de procurar seguir esses protocolos dentro do prazo necessário para cada uma delas. Por quê? Hoje, as mulheres, quando recebem um diagnóstico, vão para uma fila de espera, quando aquele médico ele não dá aquela atenção devida, porque também existe o lado do paciente e existe o outro lado do médico também, em fazer questão daquela mulher, em fazer questão daquele paciente, porque se ele quer que ela vá adiante, ele vai conseguir. Ele consegue colocá-la lá para fazer os exames que são necessários. E hoje tem muita informação nas redes sociais e informações com pessoas responsáveis para aquela mulher ficar por dentro, né, do que ela tem direito, suporte. E hoje o meu trabalho com mais de 500 mulheres, a gente tem um grupo no WhatsApp e também no Instagram para poder estar orientando. Pri, recebi o diagnóstico, o que eu faço agora? Qual o primeiro momento? Eu tenho direito a isso? Eu tenho auxílio, tal coisa? A gente já vai, direciona aquela mulher, já dá ali toda uma listagem do que ela precisa fazer naquele momento para ela iniciar
aquela vida oncológica, aquele universo novo, que querendo ou não, você fica um ano ali em hospital, né? Vivendo aquela realidade, que é muito difícil, mas que também nos ensina bastante. Quando você olha à sua volta e vê que você não é a única que está passando por aquilo lá, que você não é a única que recebeu um diagnóstico, que você vê situações piores que a sua. Pessoas debilitadas, pessoas que não conseguem andar, pessoas que tiveram a face arrancada por causa da doença, pessoas que precisam ficar internadas. Aí você olha, meu Deus, ainda bem, eu não estou internada, eu estou indo para minha casa, estou indo para o conforto do meu lar, da minha família. E aí você começa a participar daquele universo diferente. Mas poder levar informação e poder ajudar essas mulheres com informações tem me ajudado muito também. Porque quanto mais eu ajudo, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E todos os dias a gente trabalha com essa motivação e de ver o sucesso. Eu consegui comprar o meu carro, porque eu não sabia como fazer. Porque depois que a mulher passa pelo câncer de mama, existe ali uma sequela, principalmente para quem faz mastectomia ou esvaziamento, que foi o meu caso, de você perder um pouco da força do braço, do membro superior, e aí você precisa de um carro adaptado, ou automático, ou que tem algum pomo, algo para poder auxiliar aquela mulher. E aí muitas não sabem, como que eu faço? A gente vai lá e já orienta, já conduz aquela mulher para ir atrás do direito dela, nem que seja um cartãozinho para poder ali utilizar a vaga de deficiente físico. É um direito dela, ela não está tomando lugar de ninguém, ela não está trapaceando ninguém. E poucas pessoas sabem desse direito. Poucas pessoas sabem, de você ter uma identidade PCD. Você pode ir lá na Secretaria de Assistência Social e solicitar a sua identidade PCD. É um direito que você tem, né? Poxa, você já passou por tantas coisas, vá atrás daquilo que for necessário, né? Que é um direito seu e que está ali, né? Disponível. Muito bacana. Priscila, mais uma vez, obrigada por ter participado aqui com a gente. É uma honra. Nós somos muito gratas por esse momento. E para você que esteve aqui com a gente, muito obrigada. Esse é o segundo passo da nossa jornada. São 3 histórias em busca da jornada da busca da saúde mental. Obrigada por terem vindo. Nós queremos, em nome da Sobresp, mais uma vez, agradecer a tua presença, uma lembrancinha. Que chique! Obrigada! Muito obrigada. E obrigada a vocês que estiveram com a gente. Nós estamos nas redes sociais aqui. Você curta, compartilhe, comente. Também queremos agradecer ao Léo Ribeiro, a disponibilidade do estúdio. E toda a nossa equipe acadêmica que se envolveu nesse projeto de fundamentos de saúde coletiva, a pessoa do professor Uriel, toda a nossa equipe que trabalhou para que isso acontecesse. Muito obrigada e obrigado ao carinho de vocês. Não perca, temos mais um episódio. Vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada. Obrigada.